Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 75. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 17 minutos da manhã de sexta-feira, 27 de junho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumante, descansado, tarifado. Pronto para mais um episódio do Petit Jornal e Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos econômicos na comunidade internacional das nações, nesse planeta Terra no qual estamos inseridos, porque muitas coisas aconteceram nesses últimos dias e podemos aqui trazer reflexões e análises sobre o ambiente de investimentos e o ambiente econômico internacional. Como vai, professor Bagdadi? Você viu que eu estou um pouco acelerado, porque hoje é sexta-feira, Tanguy, estamos caminhando para o final de semana. Há uma certa ansiedade para que o final de semana nos abrace. Como vai? Perfeito. Tudo bem, Daniel Souza? Como vai você? Eu adorei sua apresentação, né, o início do episódio, não apenas por conta da aceleração, mas também por conta da especificidade. Então, se a pessoa começa a ouvir, por exemplo, não sabe onde nós estamos, temos ali uma localização precisa, onde estamos, no planeta Terra, né? Então, para não deixar qualquer tipo de dúvida... Sem ruído de comunicação. Você sabe que eu prezo por isso. Perfeito. Então, deixa aqui, Daniel, as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha nessa live aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos, um prazer ter vocês aqui, assim como o pessoal que nos acompanha todos os dias no podcast. Uma honra ter vocês aqui com a gente também, nesse que é um episódio, que é um oferecimento da Insider Store. Daniel Souza deu uma entrada na loja da Insider Store para dar uma olhada lá, usando o link que está na descrição desse episódio. E toda vez que eu entro lá, eu fico impressionado com a variedade, né, de roupas, de peças que tem lá. Foi lá roupa para mim e para minha mulher. E aí, Daniel, tem de tudo, cara. Tem roupa de frio, tem roupa de calor. Você que vai viajar para lugar quente, tem roupa lá. Você que tá no friozinho brasileiro, né, vários lugares do Brasil já esfriando bem. Tem também tudo com uma variedade cada vez maior também de cores, né, muitas opções e com 15% de desconto para você que é ouvinte do Petit Jornal. Link na descrição desse episódio. Daniel Souza, essa semana nós tivemos uma cúpula da OTAN, primeiro uma reunião preliminar, depois uma cúpula da OTAN, que definiu o aumento do gasto com defesa, que nesse momento tem como meta 2% do PIB, mas definiu-se que a gente vai ter um aumento progressivo até chegar em 2035 com 5% do PIB. E eu estou um pouco impressionado com a naturalidade com a qual as pessoas receberam isso. Meu amigo, 5% do PIB é uma enormidade. Não é isso, Daniel? Eu estou ficando maluco. Não, você não está ficando maluco, não. 5% do PIB é uma enormidade, como você muito bem colocou, e eu continuo bastante cético em relação a esse valor. Tudo bem que a meta é para 2035, mas mesmo assim, você colocar 5% do PIB em investimentos em defesa está muito, muito longe de ser algo trivial em tempos de paz, porque é disso que se trata, pelo menos, até onde a vista alcança, nós temos aí a inexistência de algum conflito direto envolvendo esses países participantes da OTAN, embora existam aí conflitos indiretos. Quando a gente pensa em investimentos em defesa dessa magnitude, Tanguy, um primeiro aspecto que a gente tem que colocar é o chamado risco de crowding out e também o risco de aumento da dívida. São os dois primeiros aspectos que me parecem importantes de serem destacados. Crowding out é quando você desloca recursos de uma área para outra área. Se você passa a fazer investimentos militares dessa magnitude, é lógico que você vai ter investimentos menores em políticas sociais, vai ter investimentos menores em educação, saúde, infraestrutura, porque, afinal, o cobertor é curto, os recursos são limitados. E o outro aspecto, o aumento da dívida. Eu não consigo acreditar, não consigo mesmo, né? Ao contrário do que os líderes da OTAN disseram, que eles vão aumentar os investimentos militares e vão manter os seus compromissos com endividamento. São duas coisas que não dialogam, não tem como. 5%, você está falando aí
de vários países da OTAN que fazem investimentos ali na casa de 2. Vamos colocar aqui uma média. Sendo otimista, né? 2 já é puxando bastante para tentar chegar nos 2. Então, você está saindo de 2 para 5. Você vai fazer um ajuste fiscal nas outras áreas de 3% do PIB? 3% do PIB? Você vai cortar investimentos em outras áreas em 3% do PIB? Ou então vai cortar investimentos e aumentar impostos, faz uma combinação dos dois em 3% do PIB em apenas 10 anos? Duvido. Duvido mesmo. Você não tem como fazer isso. Então, das duas, uma, ou você não vai cumprir esses 5%, que me parece que em algum grau é o que tende a acontecer, ou você vai acabar causando ali aumento de endividamento e também retirada de recursos em grande intensidade de outras políticas públicas importantes. Daniel, eu fiz um levantamento aqui só para a gente conseguir imaginar se fosse hoje, tá? E aí eu peguei aqui os dados do PIB desses países que eu vou mencionar aqui, de 2024, e tentei imaginar, aí fiz uma comparação de quanto que foi o gasto com defesa em 2024 e quanto que ele seria se o aumento já tivesse valendo agora para 2024. E os dados são meio assustadores, assim, são impressionantes para o nível no qual vai. Nos Estados Unidos, Daniel, os Estados Unidos gastaram no ano passado 999 bilhões de dólares, arredondando ali 1 trilhão de dólares. Nos Estados Unidos, isso iria para 1,4 trilhão. É um aumento expressivo? Mas não é o mais assustador, porque os Estados Unidos já gastam ali na casa de 3,4%. Então, iria para 5%. Tem até uma dúvida, né, Daniel, se os Estados Unidos adeririam a isso mesmo ou não. A declaração final da cúpula da OTAN é meio vaga, né? Os aliados vão chegar a 5% e tudo. Não dá para saber, mas se cumprirem a meta, haveria um aumento aí de cerca de 400 bilhões de dólares. Agora, para outros países, Daniel, o aumento é muito grande. A Alemanha, por exemplo, ela gastou no ano passado 88,5 bilhões de dólares, né? Aqui eu vou usar sempre dólares para a gente ter como referencial. O que já foi um aumento muito grande com relação aos anos anteriores, 88,5. Se ela passar de fato para 5% do PIB, Daniel, ela explode de 88,5 para 236 bilhões de dólares. A França também. A França tem um aumento de 64 bilhões de dólares para 154 bilhões. E aí, Daniel, uma conta rápida que dá para a gente fazer aqui. A União Europeia, ela permite que os países da União Europeia tenham um déficit fiscal de apenas 3% do PIB. Apenas 3%, o que já está muito difícil de cumprir. 3% do PIB é o aumento que a OTAN está pedindo, né? Então, se a gente imagina que a França vai passar de 64 bi para 154 bi, ou seja, um aumento de 90 bilhões de dólares, esse aumento é equivalente ao déficit que a França pode ter e que já está difícil de cumprir. Está muito difícil de cumprir. Ou seja, Daniel, não tem como. Foi exatamente o raciocínio que você fez agora. Não tem como, porque já há um déficit muito, muito maior do que o permitido, e esse déficit, o que seria permitido, é equivalente ao aumento que esses países deveriam ter em termos de gastos com defesa daqui até 2035. É uma pedrada do ponto de vista orçamentário. Eu concordo com você, Daniel, não dá para imaginar isso aqui sendo cumprido em apenas 10 anos. E eu imagino o tensionamento que você vai ter dentro da OTAN, dentro da sociedade dos países que compõem a OTAN, quando você começar a cortar gastos em outras áreas. Vai ter gente fazendo protesto, vai ter gente reclamando, vai ter um tensionamento social e político de grandes proporções. Isso não é algo trivial. E é importante também registrar que investimentos militares podem gerar aí um crescimento no curto prazo, mas existe um certo ceticismo sobre a capacidade deles sustentarem esse crescimento em longo prazo. Quando a gente pega aí os efeitos multiplicadores dos investimentos militares em longo prazo, existe aí uma certa distorção nos dados que você encontra. Tem gente que fala que os multiplicadores são de 0,6%, ou seja, você investe 100, o PIB vai ser até, no final das contas, menor por conta desses investimentos militares, porque você está tirando de outras áreas que potencialmente poderiam gerar mais crescimento. Tem gente que fala que o multiplicador é de 1,2, quer dizer, a economia vai crescer 20% a mais por conta desses investimentos militares. Não dá para saber ou não dá para ter certeza
que esse crescimento econômico em longo prazo se sustenta com investimentos militares, ainda mais quando você tem aumento do endividamento e fragilização de regras fiscais dentro de um bloco europeu que já tem problemas fiscais graves, e os Estados Unidos, Tanguy, que não consegue controlar o seu endividamento. E isso traria aí consequências macroeconômicas sérias, juros mais altos, o que atrapalharia o ritmo de crescimento, o que traria aí um ambiente de incerteza, o que não é em absoluto trivial. E aí, Daniel, um outro aspecto interessante, porque você está falando sobre esse deslocamento, né? Quando a gente fala que vai aumentar o gasto com defesa, não é que esse dinheiro ele tem que sair de algum lugar, ele vai sair de outras rubricas, né? O orçamento é um só e você vai ter que alocar de forma diferente os recursos, um recurso que iria normalmente para a saúde, para a educação, para a inovação, vai ter que ir para a defesa. E aí, só para a gente fazer mais uma comparação aqui, trazer alguns dados para a mesa. Os Estados Unidos, se eles de fato passarem o seu gasto militar para 1,4 trilhão, esse gasto com defesa ele vai se equiparar, portanto, ao gasto que os Estados Unidos têm com Seguridade Social, que é exatamente de 1,4 tri, e vai quase chegar no que os Estados Unidos gastam hoje com saúde, que é 1,6. Mas, claro, Daniel, que eu estou fazendo uma comparação com o orçamento de 2024. Para poder chegar a 1,4 trilhão de dólares com defesa, você vai ter que diminuir o gasto com Seguridade Social, diminuir o gasto com saúde. O gasto com educação, por exemplo, ele foi no ano passado muito menor do que isso, assim como os juros da dívida. Os juros da dívida, os Estados Unidos gastam hoje com os juros da dívida, né, pegando aqui o ano de 2024, 870 bilhões, ou seja, o gasto com defesa ele vai ser quase o dobro do que os Estados Unidos gastam com o juro da dívida. Qual o raciocínio? A dívida ela vai crescer. Então você vai ter um acúmulo de gastos, porque você vai gastar mais com defesa e mais com o juro da dívida. E um outro aspecto que a gente tem abordado muito aqui, né, Daniel, que é um dos vetores para o crescimento econômico é ciência e tecnologia. A disputa hoje entre Estados Unidos e China, por exemplo, é quem consegue inovar mais. Apenas a título de comparação, os Estados Unidos gastaram em 2024, de várias maneiras diferentes, mas somando tudo, cerca de 210 bilhões de dólares em inovação e defesa. Inovação e tecnologia, né? Pesquisa e tal. Então, isso significa que, com esse aumento do gasto com defesa, se isso fosse hoje, claro, o gasto com defesa seria quase 7 vezes maior do que o gasto com inovação. Isso significa menos crescimento, né, Daniel? Dá para a gente projetar dessa maneira. Agora, claro que uma parte dos investimentos em defesa eventualmente podem ser utilizados para investimentos em ciência e tecnologia ligadas à defesa, né? Mas o que a gente acaba observando é que existe aqui um ambiente que não me parece propício para o crescimento de longo prazo, um ambiente que não me parece propício para o equilíbrio das contas públicas, para a sustentação e para a sustentabilidade da trajetória de endividamento das economias dos países que participam da OTAN, e tudo isso por conta de uma meta que me parece bastante inalcançável. Eu não sei se foi aquele 5% como um cala-boca para o Donald Trump, sabe, Tanguy? Aí o Donald Trump daqui, porque existe uma previsão de revisão, né? A meta é para 2035, mas ela vai ser revista bem antes disso, na metade do caminho. E pode ser que daqui a alguns anos o Trump não seja mais presidente dos Estados Unidos, a Rússia tenha diminuído a intensidade na sua política externa e o pessoal diga, bem, vamos parar por aqui, então já aumentamos os investimentos militares, acho que tá bom, né? Acho que a gente não precisa chegar aos 5%. Pode ser também que os 5% seja uma maneira de pressionar a Rússia, dizer, olha, tá vendo, vou parar, hein? Que a gente vai ser muito poderoso militarmente daqui para frente. O próprio Vladimir Putin mostrou ali um certo desconforto com essa meta colocada pela OTAN, porque, claro, se a OTAN está se armando, quem é o grande inimigo da OTAN, pelo menos no presente momento, né? Acaba sendo um armamento para o enfrentamento ou uma dissuasão ali do Vladimir Putin e da Rússia. De qualquer maneira, me parece que quando a gente olha para esse futuro, ele não é um futuro bom, não é um futuro que vai levar nenhum país da OTAN a ser um país mais desenvolvido ou a população que vive nos países da OTAN a ter ali mais qualidade de vida em função desses investimentos militares. Eu lembro sempre que nós tivemos muita prosperidade do ponto de vista material nesse período de globalização,
E uma das características desse período de globalização foi o desabamento dos investimentos militares. Perfeito. Daniel Souza, esse episódio é um oferecimento da Insider Store. Se você estiver pensando aí em comprar roupas que durem, né? Roupas que sejam um excelente investimento, né? Diferente do que a Europa está fazendo aí, do que a OTAN está fazendo, um belíssimo investimento, porque você vai gastar uma grana que vai durar muito com peças de qualidade, peças adaptáveis a diferentes cenários climáticos, diferentes contextos sociais. Acessa lá, o link está na descrição desse episódio para você garantir os seus 15% de desconto na Insider Store. Gui, encerrando esse episódio, vou lá na loja da Insider Store, vou lá fazer as minhas compras, aproveitar essas condições especialíssimas, vou mesmo, porque os produtos da Insider são muito bons, gente. Cliquem no descritivo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Daniel Souza, segunda-feira de manhã, estamos de volta para mais um bate-papo. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.